Capítulo 8. Hipnoterapia seja o condutor de sua vida. Harmonia dos Mares. Este é o nome do maior navio de cruzeiro do mundo no momento em que escrevo este livro. Uma embarcação colossal de 362 metros, pesando 227 mil toneladas, quase 4 vezes mais pesado que o Titanic, e com capacidade de passageiros 3 vezes maior. Quando essa máquina leva os 6 mil passageiros de um mar a outro, quem realmente está transportando toda essa gente? O navio ou o capitão? Quem suporta todas as tempestades e correntes marítimas e chega ao destino desejado? O navio ou o capitão? E quem pode se chocar contra um iceberg e afundar? O navio ou o capitão? Certamente são as toneladas de maquinários engenhosamente construídos que atravessam os mares. Então, poderíamos dizer que os passageiros estão sob o controle do navio. Porém, dentro de uma minúscula cabine que também faz parte do navio, existe um capitão, e sem essa pessoa o cruzeiro simplesmente flutuaria na direção que os mares o levassem. É exatamente assim que funcionamos. Sua mente é todo o navio. A parte consciente é a cabine de controle do navio. Os mares são a própria vida. E você, como consciência, está perdido por lá, sem saber que poderia ser o capitão e navegar para onde quiser. Não há ninguém controlando toda essa máquina. Talvez você já tenha até ouvido isso, em alguma mensagem motivacional. Vá lá e controle seu navio, você pode ser o capitão. E talvez você tenha até se empolgado e falado para si mesmo: agora meu navio vai para onde eu quiser, porque eu sou o dono desse navio. Ele precisa seguir meu rumo. E o que acontece? Obviamente nada. Não é assim que se controla um navio. O grande problema é que você não aprendeu que possuía um navio incrível a seu dispor, capaz de levá-lo onde quisesse, e muito menos como operá-lo. O manual de operação desse navio se chama hipnoterapia. Definição de hipnose. A definição de hipnose, que considero a mais clara e útil para o entendimento, é originada do próprio Dave Elman, e também é a mais aceita atualmente pelas associações norte-americanas. Hipnose é quando uma sugestão dribla o fator crítico da mente consciente e é aceita pela mente subconsciente. Ou seja, hipnose é algo comum e frequente. Quer ver? Eu explico. A experiência da hipnose é formada de duas partes. A primeira delas é a sugestão driblar o fator crítico. O fator crítico é um filtro protetor para sua mente consciente. Mas não pense nele como uma peça à parte. Ele é, na verdade, uma função da mente consciente. Então, no momento em que você recebe uma sugestão, toda a sua mente consciente, numa fração de segundo, verifica se aquilo está de acordo com a programação do subconsciente. Se tiver, deixe entrar e reforce a sua programação. Caso contrário, não deixe a mensagem passar. Por exemplo, se eu lhe falar agora: o céu está cor de rosa, automática e instantaneamente seu consciente já verificou todas as suas memórias e sabe que não é normal o céu ficar cor de rosa, e a parte racional já concluiu. O Michael falou isso para dar um exemplo de algo, ou ele está muito louco, porque eu sei que o céu não é cor de rosa. Podemos dizer que, nesse caso, a sugestão foi barrada pelo fator crítico, então estamos longe da hipnose. Agora, você já assistiu ao filme A Procura da Felicidade? Há uma cena muito tocante, com a qual eu sempre me emociono. Chris, o personagem principal, interpretado pelo Will Smith, está em uma quadra esportiva enquanto vê seu filho brincando com uma bola de basquete, bem animado, como qualquer criança, até o momento em que seu filho fala, empolgado, com a própria imaginação: eu sou profissional. Nesse momento, Chris fala para o filho que sempre foi um péssimo jogador de basquete, e então, provavelmente, ele também nunca será um bom jogador, pois é assim que as coisas são. Por isso, não queria que ele gastasse todo o seu tempo brincado com isso. A criança concorda, para o jogo e com um semblante triste, desiste de brincar e começa a guardar a bola. Até que Chris percebe a gravidade do que fez e fala em tom sério para o filho: nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa, nem mesmo eu. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer alguma coisa, corra atrás. Ponto. Quando você assiste a essa cena, é provável que se emocione. E quando a emoção é ativada, o consciente sai de cena, lembra? Então, a mensagem que o personagem de Will fala para o filho já driblou seu fator crítico.
pois você está envolvido emocionalmente com a cena. Tivemos sucesso na primeira parte da hipnose. E agora vamos para a segunda parte, que pode haver 2 desenlaces. Se você não gosta dessa mensagem ou por algum motivo sente que ela pode prejudicar-lo de qualquer forma, seu subconsciente não a aceita e nada acontece. Logo, a hipnose não acontece. Por outro lado, o que é o mais provável nesse caso, se você gosta da mensagem e acredita que ela será boa para você, seu subconsciente a aceita e ela passa a fazer parte de um pedacinho de sua programação. Então, nesse caso, podemos dizer que você foi hipnotizado. E hipnose é só isso. Quando você permite que uma sugestão realmente entre em seu subconsciente. Para isso acontecer, ela precisa driblar o fator crítico e ser algo que você queira aceitar. E a hipnoterapia é quando utilizamos a hipnose para fazer mudanças positivas e úteis na nossa mente e na nossa vida. Provavelmente agora você esteja se lembrando de muitas coisas que já viu ou ouviu falar sobre hipnose e esteja se perguntando onde isso se encaixa. Realmente, há muitos mitos em volta desse tema. Vou esclarecer os principais. A pessoa hipnotizada perde a consciência? Lembre-se da definição. Hipnose é quando uma sugestão dribla o fator crítico da mente consciente e é aceita pela mente subconsciente. Na definição, não falamos nada sobre dormir ou perder a consciência. Quando você assiste a um filme e se emociona, você está sem consciência? É claro que não. A única diferença em uma sessão formal de hipnoterapia é que a pessoa está com os olhos fechados, apenas para se concentrar melhor e evitar distrações. Mas é igualmente possível fazer o processo de olhos abertos. Durante a hipnose, você continua consciente. Pode se mexer, pensar e falar. Inclusive, na forma que fazemos terapia, é fundamental que a pessoa fale muitas vezes para relatar as experiências. A pessoa hipnotizada pode contar segredos. Lembra da definição? Não falamos nada sobre contar segredo na definição. Se você está consciente, você escolhe como agir e o que falar. E se tiver algo que não queira falar para o seu hipnoterapeuta, há uma forma muito simples de resolver. Basta dizer as seguintes palavras: eu não quero contar isso. A única observação nesse ponto é, se você não confia no profissional que está ali para transformar sua vida, talvez precise trocar de profissional. É possível não voltar da hipnose? Preciso lembrar-lo da definição novamente? Estou sendo repetitivo, porque vivemos anos e anos ouvindo as mesmas mentiras em relação à hipnose. Então, guarde isso. Hipnose é quando uma sugestão dribla o fator crítico da mente consciente e é aceita pela mente subconsciente. Ou seja, não estamos indo para lugar algum. Não há um mundo chamado hipnose. É um processo natural que todos nós passamos diariamente, percebendo ou não. Só quem tem mente fraca é hipnotizável. Isso também não faz sentido quando pensamos na definição de hipnose. Porém, se fosse tentar relacionar a mente da pessoa com a capacidade de entrar em hipnose, seria o oposto. Quanto mais você tem consciência do que quer, do que lhe faz bem ou mal, mais fácil é para seu subconsciente aceitar aquilo que faz sentido para você. É preciso acreditar para funcionar? Como você já está percebendo, todo mundo passa por isso todos os dias. E muita gente nem sabia que hipnose era real. Hipnose é um processo natural da mente humana. Você não precisa acreditar nas funções de seu corpo ou sua mente para que elas sejam reais. Não é raro haver pessoas que procuram um hipnoterapeuta ainda sem acreditar totalmente que hipnose seja real e que funcione. E funciona da mesma forma. A pessoa hipnotizada perde seu controle? Você poderia dizer que entendeu todas as explicações anteriores, mas já viu um vídeo de uma pessoa hipnotizada que não sabia o próprio nome. Ou seja, ela perdeu o controle da mente dela. Correto? Errado! Ninguém perde o controle na hipnose. Vamos testar algo novo? Quero que você tente durante 10 segundos esquecer seu nome. Realmente faça isso. E depois de 10 segundos, pergunte a si mesmo qual o seu nome e veja se funcionou. Faça isso e depois continue a leitura. E aí? Qual é seu nome? Aposto que você se lembra, não é verdade? Mas o que aconteceu? Eu pedi para você esquecê-lo, você quis esquecer, mas não esqueceu. Por quê? A resposta é porque neste momento em que você está agora, sem estar experienciando a hipnose, você não tem o poder de esquecer o que você quer esquecer. Você não tem o controle sobre sua própria memória. Com a hipnose, você teria. Ou seja, como já falamos anteriormente, a pessoa hipnotizada tem mais controle sobre si própria
do que uma pessoa não hipnotizada. Seus sentidos ficam mais aguçados, suas emoções ficam mais claras e o pensamento fica mais organizado. E aquela pessoa que em um show de hipnose sobe no palco e dança na frente de centenas de pessoas, ela está no controle? Com certeza. Em um show de hipnose, primeiro os profissionais ao palco escolhem as pessoas que realmente estão dispostas a participar. E uma ótima comprovação disso é uma pessoa subir ao palco e se expor na frente de um público. E cada uma dessas pessoas no palco passa pelo mesmo processo da definição que mencionei anteriormente. Através de técnicas, os profissionais podem driblar o fator crítico das pessoas que quiserem. E a sugestão que eles dão depois disso funcionará para aquelas que a aceitarem. E que tipo de pessoa a aceitaria? Imagine uma pessoa tímida que sempre quis ser mais descontraída, que talvez inveje os amigos que simplesmente dançam numa festa como se não houvesse amanhã, e percebe como eles se divertem sendo assim. Naquele momento da hipnose no palco, o que ela mais desejaria é se sentir assim. Por isso, ela permite que aquela sugestão entre em seu subconsciente. E, mesmo assim, quem já foi a um show de hipnose sabe que muitas vezes acontece de uma pessoa do palco não aceitar determinada sugestão. E o profissional do show, naturalmente, agradece e pede que ela volte para o seu lugar. Se você nunca presenciou um show de hipnose, recomendo magicamente o maior do Brasil, que ocorre na capital e em algumas cidades do estado de São Paulo. É apresentado por 3 hipnoterapeutas formados pela OMI Brasil, que são os maiores apresentadores de show de hipnose em território nacional. Eles conseguem mostrar o potencial de nossa mente de forma muito profissional, ética e divertida. Hipnose no dia a dia. Como mencionei, a hipnose é um processo pelo qual você passa diariamente. Muitas vezes, mensagens passam direto pelo fator crítico e são aceitas pelo subconsciente, mas vale a pena analisar mais de perto algumas dessas situações. Médicos. Os médicos são naturalmente uma autoridade para a maioria das pessoas. Então, temos a tendência de aceitar tudo o que eles falam sem analisar. Afinal, estudaram tanto tempo. Devem saber do que estão falando. Não é verdade? O grande problema é quando aceitamos sugestões que não serão positivas para nós. Por exemplo, quando dizem, o seu caso é grave. Provavelmente não vai se recuperar tão rápido. O fator crítico é ignorado automaticamente, por ele ser uma autoridade. E a sugestão é aceita pelo subconsciente, porque em suas programações é adequado ouvir o médico para seu bem. Então o subconsciente prefere aceitar o que ele fala. E o que acontece? As palavras de seu médico se tornam a realidade para você. Uma dica nesses casos é lembrar que não é raro os médicos errarem no tempo de recuperação do paciente, ou até mesmo darem um diagnóstico errado. Além disso, cada organismo funciona de um jeito. Faça exatamente tudo o que o médico recomendar. Mas, caso ele tenha alguma opinião pessimista sobre seu caso, busque uma segunda opinião, procure outros especialistas e pesquise por histórias de pessoas com o mesmo diagnóstico que tiveram uma recuperação excelente. E se você for médico, saiba que já é um hipnoterapeuta natural. Tudo o que você fala vai influenciar o paciente. Pais. As crianças ainda estão com a mente e o fator crítico em desenvolvimento. Os pais são a autoridade máxima para os filhos. Então, saiba que tudo que você fala e demonstra para o seu filho está sendo armazenado no subconsciente dele. E como você tem visto nas histórias que contei ao longo do livro, isso pode ter consequências lá na frente. Voltando ao exemplo da cena do filme, A Procura da Felicidade, Chris poderia, naquele instante, com uma frase, acabar com grandes conquistas de seu próprio filho. Não é apenas sobre o menino jogar basquete. O subconsciente faz conexões. Então ele poderia ter gravado naquele momento que não era capaz de ser um jogador, que talvez fosse um sonho do garoto. Mas em outra situação, ele escuta, por exemplo, seu professor falando que ele faz tudo errado. E mais pra frente em sua vida, comete algum erro mais grave. Assim, o subconsciente poderia ter entendido que ele não é capaz de ser feliz, pois o pai dele já tinha exemplificado que não poderia realizar seu sonho, depois o professor havia falado que ele fazia tudo errado e isso se comprovou com um erro. Pronto. Programação catastrófica criada. Se você for um pai ou uma mãe, nesse momento deve estar começando a ficar preocupado em como tem criado seu filho. Eu não tenho filhos ainda, mas este é o feedback que recebo de pais e mães nos treinamentos de hipnoterapia. Todavia, não se preocupe tanto.
Pequenos traumas fazem parte da vida e do aprendizado de qualquer pessoa. É impossível evitarmos. A única dica que dou, com a qual nossos instrutores que são pais concordam, é para observar quais mensagens você tem repetido para seus filhos, seja através das falas, das broncas ou dos exemplos. São positivas ou negativas? Repetição. Um último item a atentar é que nossa mente tem a tendência de achar que é normal tudo o que ouvimos, vemos ou passamos repetidamente. Logo, o fator crítico para de analisar e começa a permitir que isso entre direto no subconsciente. E se estamos convivendo com isso, já que parece normal, o subconsciente aceita. Com isso fica a pergunta: de que você tem alimentado sua mente? Por exemplo, se você está constantemente lendo e vendo notícias sobre pessoas que passam o mesmo problema que você, sua mente vai passar a achar normal a situação em que você está. Lembra a regra da mente número 5? Cada sugestão aceita cria menos oposição às próximas sugestões? Assim, vai sendo cada vez mais difícil sair desse buraco. Talvez não seja a hora de começar a falar sobre outros assuntos, ler outras notícias, ou até mesmo desligar um pouco a TV? Autossugestão. Isso é sobre o que você fala para si mesmo. Já se pegou pensando não consigo, não posso, é difícil, não vai dar? Em geral, os pensamentos que temos sobre nós mesmos são automáticos e congruentes com nossas programações internas. Ainda assim, cada pensamento reforça o que está escrito lá no subconsciente. É um círculo vicioso, perpétuo. Quando se unem a autossugestão e a repetição, isso se torna literalmente uma auto-hipnose. Com repetição, você está forçando o fator crítico a sair do caminho, e já que a sugestão faz parte de sua própria programação, ela é bem-vinda ao subconsciente. Porém, apesar de esses pensamentos serem automáticos, eles não são invisíveis. Então, passe a prestar atenção na hora que surgir um pensamento assim e imediatamente se questione: e se eu conseguir, por que eu não poderia? Posso estar achando difícil porque não aprendi ainda? Posso achar um jeito? Fazendo isso, você está de certa forma questionando se a sugestão é realmente aceitável para a mente. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Agora que você entendeu o que é hipnose, quero que isso fique bem claro para você. No fim das contas, o processo da hipnose faz uma sugestão entrar em seu subconsciente. Porém, o início do processo depende sempre de você. É você que precisa prestar atenção no filme para se emocionar. É você que precisa acreditar e se preocupar com a opinião do médico. É você que precisa repetir as coisas ou os ambientes. É você que precisa pensar, tudo parte de você. É impossível alguém forçar-lo a mudar. Até mesmo se você for a um hipnoterapeuta, é você que precisará pensar e executar as orientações que ele vai dar. Nosso papel é apenas guiá-lo para o caminho. A responsabilidade é sua, o que é excelente, pois você não depende de ninguém para ser quem você quer ser. Eu só posso lhe mostrar a porta. Você tem que atravessar a vôncula. Agora você sabe o que é hipnoterapia. Você já está com o manual do navio em suas mãos. O que resta é começar a ver nesse manual como guiamos nossa incrível máquina pela vida. Está pronto, capitão?